Arquitetura gótica. A arte gótica surgiu na França durante a Baixa Idade Média, no século XII. Ela é uma mistura de elementos clássicos, bizantinos e bárbaros. Foi pela Igreja que surgiram as primeiras artes góticas, nas catedrais. A Igreja foi o maior cliente dos artistas e artesãos. A arquitetura, adornada principalmente por vitrais e esculturas, em comunhão com a religião, é a produção de maior relevância desse período e vai cunhar profundamente todo o desenvolvimento estético. Somente alguns séculos mais tarde, durante o Romantismo, nas primeiras décadas do século XIX, a filosofia estética do gótico será valorizada. De acordo com Jansson, para os primeiros historiadores da arte, o grande clímax foi o estilo gótico. No entanto, o termo foi inventado por apreciadores da arte clássica e com ele pretendia-se indicar que a arte medieval era obra dos godos ou bárbaros. Essa arte floresceu do século XIII ao XV. O uso do termo gótico se dá no Renascimento. De acordo com a enciclopédia Itaú Cultural, o termo gótico, que faz referência ao povo godo, é utilizado originalmente pelos tratadistas do Renascimento, com sentido pejorativo para designar a arquitetura, depois a escultura, a pintura e as artes menores da Idade Média, consideradas bárbaras em relação ao clássico. Giorgio Vasari é um dos primeiros a designar a arte gótica como monstruosa e bárbara. O gótico é um estilo cultural e artístico. Desenvolveu-se durante a Idade Média, no século XII e prolonga-se até o Renascimento italiano em Florença, quando a inspiração clássica quebra a linguagem artística até então difundida. Na imagem, vemos a abadia de Saint-Denis, na França, fase inicial do gótico, todavia já muito rebuscada, 1137 a 1144. O neogótico. A enciclopédia Itaú Cultural apresenta o termo, que faz referência a um movimento artístico que tem lugar nos séculos XVII e XVIII na Europa, sobretudo na Grã-Bretanha, ancorado numa retomada da arte e da civilização medievais, e em particular da arquitetura gótica. Os estudiosos falam frequentemente no Gothic Revival, como indicam as obras de Charles Locke Slake, A History of Gothic Revival, de 1871, primeiro trabalho escrito sobre o assunto, e a de Kenneth Clark, The Gothical Revival, de 1928. A origem do movimento está relacionada à voga de uma literatura gótica no período, e à tentativa de rompimento com a norma clássica, e sobretudo ao anseio de superar as regras do desenho arquitetônico, instituídas por Andrea Palladio, na arquitetura britânica entre 1715 e 1750, fala-se no palladianismo, caracterizadas pela simetria e regularidade. O neogótico supera a irregularidade da linha e da construção, assim como inclina-se aos efeitos insólitos e surpreendentes. O êxito do novo estilo na Inglaterra é explicado em função da vitalidade do repertório técnico e formal do gótico em solo inglês, pelas obras de arquitetos como Christopher Wren, John Vanbrugh e William Kent. Para nós, é muito interessante averiguar esse estilo em nossas igrejas, no Rio Grande do Sul. Na imagem, a igreja de Santa Teresinha de Lisieux, em Porto Alegre, de 1931. Vemos a cumeeira do telhado em forma de flecha, com cogulhos, os pináculos e nas janelas em arcos ogivais, os quadrifólios. Na Inglaterra, o neogótico se difunde pelos demais países europeus e depois para os Estados Unidos, Canadá e Austrália. A perícia e racionalidade construtiva do gótico, com suas estruturas reduzidas ao mínimo, arcos em ogivas, agulhas e capitéis, sublinhada pelos precursores do movimento, será reafirmada pelo arquiteto e engenheiro francês Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc, responsável pela restauração de diversas catedrais francesas. A Alemanha recebe os influxos do neogótico por meio dos projetos que o arquiteto George Gilbert Scott I realiza no país. Na Itália, a difusão do neogótico beneficia-se dos escritos e intervenções de Estense Selvático,
que projeta a fachada da igreja de San Pietro, em Trento, e de Camillo Boito, autor de arquitetura do medievo na Itália. Elementos do neogótico entram como componentes do rococó arquitetônico na segunda metade do século XIX, que terá grande difusão no Brasil. Imagem: interior da igreja de Santa Teresinha de Lisieux, em Porto Alegre, 1931. Reparem nas abóbadas de cruzaria com nervuras. O neogótico, resgatado na Igreja do Salvador, em Rio Grande. Os estilos podem se mesclar, oferecendo o ecletismo. O neogótico, resgatado na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Rio Grande. O neogótico, resgatado na Catedral do Redentor, em Pelotas. Os estilos podem se mesclar, oferecendo o ecletismo. Contexto: diante das mudanças sociais, políticas e econômicas dos séculos XI e XII, surge a necessidade de uma expressão artística mais adequada às novas premissas sociais. O comércio está em expansão. Flandres, região que é parte da França e os Países Baixos, é centro das grandes transações comerciais, o que leva ao desenvolvimento das comunicações e rotas entre os diversos povos e à redução das distâncias em si, facilitando não só o comércio de bens físicos, como também a troca de ideais estéticos entre os países. A economia prospera e nasce um novo mundo cosmopolita, que se alimenta do turbilhão das cidades em crescimento e participa de um movimento intelectual em ascensão. Na imagem, uma linda gárgula de Notre-Dame, em Paris. Verificamos o crescimento do poder político representado pelo monarca e da solidificação do Estado unificado. A nação deve apoiar a imagem do soberano. Na imagem, esculturas jacentes de Roberto II, o Piedoso, e sua esposa Constança de Arles, em Saint-Denis. A Igreja compreende que os fiéis se concentram nas cidades e deixa de estar tão ligada à comunidade monástica, virando-se agora para o projeto do que será o local por excelência do culto religioso, a catedral. Ao contrário da construção humilde e empírica do românico, a construção religiosa gótica abre portas a um espaço público de ensinamento da história bíblica, de grandiosidade, símbolo da glória de Deus e da Igreja, símbolo do poder econômico, da burguesia, do Estado e de todos os que financiaram a elevação do emblema citadino. O núcleo central do estilo resume-se inicialmente à zona da Île-de-France, que abarca a zona de Paris e arredores, mas estende-se eventualmente a todo o território francês e transborda as fronteiras, ramificando-se pela Europa Ocidental, principalmente a norte dos Alpes. A expansão do movimento se alastra para a Inglaterra, Alemanha, Itália, Polônia e até a Península Ibérica. Em geral, verifica-se que, em termos de permanência temporal, o estilo artístico difere profundamente de local para local, mas é possível encontrar traços comuns às diferentes fases. O gótico primitivo, ou protogótico, de cerca de 1120 a 1150, ideias base e os primeiros passos com a reconstrução da abadia de Saint-Denis. O gótico pleno, ou gótico clássico, de 1190 a 1350, aperfeiçoamento das inovadoras técnicas de construção e entrada na fase do domínio construtivo arquitetônico, o tempo das grandes catedrais. O gótico tardio, cerca de 1350 a 1500. A expressão artística torna-se menos ambiciosa, fruto da crise econômica e da peste negra do século XIV, a par com uma religião mais terrena e mundana praticada pelas ordens mendicantes. Gótico inicial. A primeira fase do período gótico iniciou por volta de 1120 a 1150, e o edifício considerado como marco seria a Catedral Beneditina de Saint-Denis, cuja reconstrução, desenvolvida sob orientação do abade Suger, traria as características estruturais que definiriam o estilo. Mais que uma obra arquitetônica, Saint-Denis expressava uma filosofia espiritual. A importância da luz proveniente dos vitrais possui um simbolismo místico bastante elevado,
representando a comunicação com o divino e a comunhão com o sagrado. Saint-Denis estava situada na Île-de-France, região próxima a Paris, uma região próspera onde as populações urbanas e prósperas tinham a riqueza necessária para construir uma catedral de tamanha magnificência. Logo após Saint-Denis, outras regiões iniciaram as construções de catedrais seguindo esse padrão. Outro exemplo de protogótico é a Catedral de Sens, que contudo não é tão ousada quanto Saint-Denis. Na imagem, a Abadia de Saint-Denis, arredores de Paris. Nascimento do gótico entre 1137 e 1144. Foi erguida no final do século VIII, na dinastia carolíngia. Foi muito mutilada ao longo do tempo e pouco resta de suas esculturas originais. Interior da Abadia de Saint-Denis. Reparem nos capitéis das colunas com flores de acanto e de forte influência da arte românica. Rosácea em Saint-Denis. A rosácea é um elemento triunfal da arte gótica, no que diz especificamente ao vitral e à magnificência desse elemento arquitetônico e seu impacto ornamental. A rosácea é uma janela circular, normalmente com vitral e decorada com um traçado simétrico ao redor do centro. É um festival de cores e encantos das catedrais góticas, banhada nas luzes dos vitrais. Saint-Denis abriga também uma linda quantidade de esculturas jacentes, constituindo um belíssimo memorial. A abadia é onde os reis da França e suas famílias eram sepultados através dos séculos, e é, portanto, muitas vezes referida como o cemitério real da França. Todos, exceto os 3 dos monarcas da França do século X até 1789, têm seus restos mortais lá. Henrique I ao fundo, Roberto II, João I e Jeanne. Reparem na quantidade de etiquetas dos sepultamentos. Vamos revisar as principais características dessa fase arquitetônica do gótico. Portais quase em arco românico. Preponderância de espaços cheios sobre os vazios. Colunas e pilastras grossas. Arcobotantes curtos e grossos. Divisão da fachada por pilastras. Esse período inicial é conhecido como protogótico ou gótico inicial e se estende até por volta de 1190, quando se inicia o chamado gótico radiante. Na imagem, um gráfico para ilustrar os elementos arquitetônicos. Uma das igrejas mais importantes ainda no gótico primitivo é a Notre-Dame de Paris. É uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico. Iniciada sua construção no ano de 1163, é dedicada à Virgem Maria e situa-se na Ile de la Cité, em Paris, rodeada pelas águas do rio Sena. A catedral surge intimamente ligada à ideia de gótico no seu esplendor, ao efeito claro das necessidades e aspirações da alta sociedade, a uma nova abordagem da catedral como edifício de contato e ascensão espiritual. A arquitetura gótica substituiu as paredes grossas das igrejas românicas por colunas altas e arcos capazes de sustentar o peso dos telhados. Como consequência, os edifícios góticos ganharam um aspecto mais leve e as janelas, mais amplas e altas, foram decoradas com belos vitrais coloridos, que filtravam a luz natural e, com isso, criavam um clima de misticismo em seu interior. Foi devastado em 2019 por um terrível incêndio. Notre-Dame de Paris, fachada sul. Notre-Dame de Paris, contrafortes. Os botaréus e contrafortes são os grandes ossos do esqueleto estrutural. Ladeiam o edifício como uma fileira de dentes. Notre-Dame de Paris, interior. Notre-Dame de Paris, portada. Notre-Dame de Paris, rosácea. Gótico pleno, radiante ou clássico. Rayonnant, 1190 a 1350. De acordo com Gosoli, trata-se da segunda fase do gótico, chamada de radiante. A primeira fase, o gótico inicial, primário ou primitivo, era sóbrio de decoração.
A terceira fase, gótico flamejante ou final, distingue-se por uma decoração complicada e que lembra chamas, o que lhe deu a designação. As catedrais aqui citadas pertencem todas, ou quase, ao período do gótico radiante ou clássico, Notre-Dame de Chartres e Catedral de Colônia. A catedral. A arquitetura gótica não é um momento de ruptura drástica com os ideais anteriores, mas antes uma assimilação de alguns elementos independentes de diferentes fontes, metamorfoseada com um novo conceito de interpretação da arte religiosa. São cruciais a tipologia da catedral gótica, as arquivoltas e a abóbada de arestas, a planta basilical modificada composta por 3 naves, transepto e 3 ábsides, de influência carolíngia. Fato decisivo para a originalidade construtiva é o avanço técnico nas mãos das corporações de construtores, grupos formados pelos antigos mestres anônimos ao serviço das construções monásticas, que se movem livremente de obra para obra e impulsionam a técnica do arco botante, elemento que vai suportar a impulsão da abóbada no interior da catedral e vai libertar as paredes do esforço, tornando-as mais esbeltas e transmitindo uma ilusão de leveza no interior pela acentualização da verticalidade. Gótico pleno, radiante ou clássico. Inicia por volta de 190 e se estende até 1350, quando tem início o chamado período gótico tardio. O estilo tem esse nome por causa do uso de raias, linhas radiais na traceria ou arrendado. Esse tipo de ornamento era utilizado na formação de aberturas em forma de rosáceas, ou formando relevos em arcos, janelas abobadadas e pináculos ou mesmo painéis. A rosácea passa a ter um papel muito importante nessa fase. Catedrais que seguem esse estilo são Chartres, Bourges, Amiens e Reims. Notre-Dame de Chartres, 1194 a 1220. Segundo Janson, boa parte dos vitrais são originais. Segundo Janson, os vitrais são imensos e coloridos filtros difusores que modificam a qualidade da luz diurna comum, dotando-a dos valores poéticos e simbólicos. A magia dos vitrais. Catedral de Rouen, Notre-Dame de Rouen, em construção de 1145 até o século XIX, Normandia, França. Reparem no aramado das tramas, os elementos compositivos parecem rendas. Notre-Dame de Rouen, 1145 até o século XIX. Catedral de Salisbury, Inglaterra, 1220 a 1270. Reparem como o gótico inglês é completamente diferente do que vimos até agora na França. Catedral de Salisbury, esculturas da fachada. Catedral de Salisbury, quadrifólios e pentafólios. Catedral de Colônia, construção de 1248 a 1880, e ela sofreu vários bombardeios. Características gerais: verticalismo dos edifícios substitui o horizontalismo do românico, paredes mais leves e finas, janelas predominantes, torres ornadas por rosáceas, utilização do arco de volta quebrada, consolidação dos arcos feito por abóbadas de arcos cruzados ou de ogivas. Nas torres, principalmente nas torres cineiras, os telhados são em formas de pirâmide. Outra característica interessante é que esta catedral mantém-se em constante restauração. O governo alemão investe muito nisso. Já pensou você lá restaurando um pináculo nas alturas? Catedral de Colônia. Catedral de Colônia, detalhes. Catedral de Colônia, interior, abóbada de cruzaria ogival, chave da abóbada e nervuras. Uma das maiores atrações da Catedral de Colônia é o relicário dos 3 Reis Magos, feito em ouro e safiras,
e que supostamente guarda os restos mortais de Gaspar, Melchior e Baltazar. No link do slide, você encontra informações sobre a conclusão da Catedral de Colônia. Reintegração do vitral, feita pelo artista contemporâneo Gerhard Richter. Vale a pena ler o link e pensarmos sobre as técnicas de reintegração de vitral e mesmo de outros bens culturais. Gótico tardio. Teve seu desenvolvimento entre 1350 e 1500. O século XIV viu a Europa ser atingida por uma das mais terríveis epidemias que houve na história, a peste negra. Esse flagelo dizimou a população europeia no longo período em que passou pelo continente. Calcula-se que tenha morrido mais da metade da população. As mortes eram bruscas e a enfermidade durava pouco. O terror se espalhou por toda parte. Foi esse pânico que suscitou toda uma série de expressões artísticas. O flamejante se caracteriza pelo triunfo da curva e da contracurva, que vai produzir linhas sinuosas que parecem as de labaredas. Por isso o nome do estilo, que se caracteriza por esse gosto pelas linhas sinuosas intrincadas e, de certa forma, pelo excesso. A contracurva é introduzida nas ogivas, nos arcos e reina nas alturas. Na imagem, a Catedral de Milão, construção de 1386 ao século XIX. O Festival de Pináculos da Catedral de Milão e seus arcos botantes. Na esquerda inferior, reparem nos florões que encimam os arcos botantes. Que tal dar um passeio no teto do Duomo de Milano? Outra obra importante no gótico tardio é Saint-Maclou de Rouen, de 1434. Segundo Janson, é a última fase da arquitetura gótica, no século XV, o gótico flamboyant, cujo nome é derivado da flama, chama, que refere-se aos motivos ondulantes de curvas e contracurvas que predominam nos lavores da pedra. Detalhes do rendilhado de Saint-Maclou de Rouen. Para Janson, aqui temos uma luxuriante profusão de ornamentos. O arquiteto transformou-se em um virtuose, cobrindo a ossatura estrutural com uma teia de decoração tão densa e complexa que quase a esconde. Descobrir os ossos do edifício por trás do emaranhado de traços tornou-se uma espécie de jogo de esconde-esconde. Nossa bibliografia. Obrigada!